Heloísa, nós Oi, vamos iniciar então, né? vamos Vamos lá. iniciar. Eu vim dar as boas-vindas, né, gente? Eu acho que a maioria que eu conheço, mas vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Maria Antônia, eu faço parte aqui do núcleo pedagógico do Instituto. Vim aqui apenas dar as boas-vindas para vocês nesse evento, como eu já disse aqui, super esperado, né? Esse tema de tem um bom produto, só falta chegar aos clientes, é o que todo empreendedor que tem um produto, até mesmo um serviço, né, gente? Porque é um produto ali, um serviço que você entrega, está querendo saber. Então, vamos conversar sobre esse segredo hoje com a Heloísa Curzio. Gente, a Heloísa, ela é psicóloga, ela tem MBA em gestão empresarial, ela tem licenciatura em didática e prática de ensino superior, ela também é terapeuta familiar sistêmica, como eu disse inicialmente também, ela é artista plástica, né? Uma incrível artista. Ela Opa, coleciona vários prêmios nacionais e internacionais através de seus trabalhos, incríveis, obras de arte lindíssimas, né, Heloísa? E ela obrigada. também é vice-presidente da Projeto Cultural Sur, sócia benemérita do IPPE, é consultora do Sebrae há mais de 20 anos, e mais do que isso, ela é consultora e palestrante do IPPE há mais de 10 anos, gente. Então, nós agradecemos Desde que profundamente. começou, né, Maria Antônia? Oi? Desde que Desde que o começou. PPE começou a atuar. Exatamente, eu já ia Isso é falar, muito essa prazeroso. parceria é sócia benemérita do Instituto, né, Heloísa? Você viu ele É, nascer, isso é muito ele ser prazeroso. idealizado, então, É muito bom saber que eu faço parte desse projeto tão lindo, né? e é um prazer, porque a gente admira muito, como eu falei, é bom ter referências boas aqui, uma ótima artista, como eu falei, uma pessoa que para falar de qualidade, para falar de embalagem, de entrega, de produto, de serviço, de entregar uma coisa bem feita, é referência aqui para gente. Bom Então, que tem esse todos. tempo meu de atuação, né? Eu falo que eu consegui conciliar tanto a psicologia, que eu fui para a área organizacional, e a parte de artes. Então, foi um casamento que eu considero muito benéfico para o que eu gosto de fazer. Então, a gente consegue ter uma visão do todo, né? Sistêmica, e isso ajuda muito. Nas consultorias, nós temos muitas devolutivas positivas, como eu te disse também, Bom porque saber. isso te traz toda essa experiência, né, Heloísa, de ver tanto os processos, a qualidade, tudo, então tudo que você entrega para a gente é incrível e muito lindo de apreciar mesmo, né? Muito obrigada. E é bom saber que eu tenho vários colegas que também atuam nas consultorias, e Sim, quando a gente chega num momento em que não é para nós, ou a gente sabe que é uma área mais específica de um colega, a gente tem toda uma equipe que abraça esse aluno para dar todo o suporte, né? isso, exatamente. Então, vamos lá, só crescendo o número de alunos, ainda tem gente entrando, mas eu já desejo a todos vocês uma ótima palestra. Sei que a Heloísa vai falar, nós vamos agradecer já já a todas as empresas que acreditam no Instituto, que acreditam em vocês através da educação empreendedora de qualidade que o Instituto faz chegar até vocês de forma gratuita. Heloísa, boa noite, seja bem-vinda e ótimo evento para você também, tá bom? Obrigada de novo. A Maria Antônia disse que é um tema que despertou muita curiosidade, né?
gente? Deixa eu só fechar um negócio aqui. Pronto. Estava com o meu WhatsApp aberto. E aí, pessoal? São muitos patrocinadores, né? Tá parado aqui, ô Ellison? Você viu aqui? Aí agora precisa compartilhar novamente. Então vamos lá. Daquele mesmo botão. Compartilhar, compartilhar. Foi? Perfeito. Perfeito? Então vamos tentar ser perfeitos, né? Bom, pessoal, eu quero deixar, antes de mais nada, a nossa conversa de hoje aberta. A qualquer momento vocês podem, se levantar a mão e eu não estiver visualizando, pode abrir o microfone e me chamar, e vamos interagindo aqui para a gente poder fazer desse encontro um encontro bem produtivo. O título do nosso encontro hoje, da nossa palestra, Tem um produto bom, só falta chegar aos clientes. Então, eu falei do nosso objetivo, que eu espero que nós possamos, a partir de amanhã, um amanhã entre aspas, que pode ser segunda-feira, começar a aplicar algumas dicas, algumas estratégias que nós vamos compartilhar aqui. Deixa eu passar aqui. Espera aí. Pronto. Então, gente, olha só. Tenho um bom produto, só falta chegar aos clientes. Vamos partir do pressuposto aqui nesse encontro que eu tenho um produto que eu já acredito ser excelente. Então, meu produto está pronto. Aqui nesse encontro, a gente não vai falar especificamente de um produto, de um artesanato ou de um serviço específico. A gente está falando de produto num sentido amplo. Então, eu tenho um produto que eu considero ser excelente, mas eu tenho dificuldade em fazer com que ele chegue até quem realmente precisa. Ou seja, eu tenho dificuldade nas minhas vendas. Porque quem produz, quem tem uma empresa, um empreendimento e não vende, ele fecha, ele quebra. Então, a gente precisa colocar isso em prática no sentido de divulgar e passar adiante aquilo que a gente faz. O título, num primeiro momento, pode chamar a nossa atenção mais para o lado do marketing. Pensar assim: olha, só falta chegar aos clientes, será que está faltando divulgação? É claro que nós vamos falar sobre o marketing, mas antes de chegar nele, nós temos outras questões que também são tão importantes quanto, e eu quero chamar, a atenção de vocês para esses quesitos. Então, a gente vai explorar estratégias para que possamos ampliar o alcance do nosso produto e conquistar clientes de forma eficaz. Agora eu quero a participação de vocês, por favor. Quem aqui já ouviu a seguinte frase: Meu produto é bom, mas não vende? Podem abrir microfone e falar comigo. Quem aqui que desenvolve algum produto e sabe que é bom, sente que é bom, mas na hora da venda não acontece? Podem abrir microfone, vamos participar. Vou ver quem é que está aqui. Eu, Eu quem? Fala eu quem para mim. Ana Maria? Ana, Ana, isso. boa noite, Ana. Boa noite. O que que você produz, Ana? Artesanato. Artesanato de um modo geral ou tem um produto que é o seu carro-chefe? De um modo geral, mas atualmente eu estou com um carro-chefe. E o que que é? Ecobag, Ecobag? sim. Olha, legal. E como que são essas ecobags? Eu produzo a ecobag e pinto à mão. Eu faço uma pintura na ecobag. E Então, você tem tido dificuldade nas vendas? sim, Você acredita que seu produto é bom, mas na hora da venda ela não acontece da forma como você gostaria? sim, porque como sou eu que pinto, então eu faço é, é, pinturas que remetem a uma situação. Por exemplo, vou dar o exemplo prático que é melhor. Eu faço ecobags, por exemplo, de mulheres negras.
Aí eu vou a eventos de mulheres negras e não vende as ecobags de mulheres negras. Eu faço pinturas do autismo, por exemplo. Faço pinturas de figuras da Umbanda, é, por aí. Bom, vamos conversando. Você falou um pouquinho do que você tem feito e que não tá, as coisas não estão fluindo como você gostaria. Vamos Sim, aos pouquinhos conversando e vendo cada ponto em que a gente pode aprimorar um pouquinho, prestar atenção, às vezes algum detalhe que a gente não parou para pensar. Será que é por isso que as coisas não estão acontecendo? Então a gente vai conversando para ir tentando sanar essas dúvidas, tá bom? A qualquer momento você pode voltar. Obrigada pela sua participação. eu que Eu agradeço. coloquei, eu coloquei aqui para nós uma imagem que eu pesquei na internet que eu gostei muito. E ela já fala muito para nós. Olha, essa imagem desse rapaz aí me parece um sushi man, né? Então diz o seguinte: o básico bem feito. Esse é o primeiro ponto. Ainda que a gente faça algo bastante simples, o simples. Olá, Eliana, boa noite. A gente faça algo que pode ser bastante simples, não quer dizer que não tenha que ser bem feito. Então, eu peguei como exemplo aqui um pano de prato, que não é dizer que ele é simples, porque a gente sabe que tem panos de pratos que são extremamente bem elaborados, envolvem bordados, os tecidos são tecidos mais encorpados, tecidos mais firmes, mas eu trouxe a imagem do pano de prato porque ele é um produto conhecido por todos nós. E ele pode ser até simples, mas ele precisa estar bem feito porque o acabamento e a apresentação, eles podem assim transformar a percepção de valor do que eu faço. Se eu tenho um pano de prato, por mais simples que seja, se eu tiver aplicado nele um viés, ou um tecido, ou tiver feito uma pintura e isso não tiver bem acabado, vai desmerecer o meu trabalho. E ainda que eu tenha me esmerado, aquele cliente não vai perceber valor no produto. Nós já falamos em outros encontros a diferença entre preço e valor. Preço é o que está na etiqueta, valor é o que vai despertar no cliente. É aquela atração que ele sente, é o sentimento que ele vai ter em função daquele objeto, daquele produto ou até mesmo daquele serviço. Então, o valor que a gente dá àquele pano de prato, que a gente chama de valor agregado, ele tem muito a ver com tudo que a gente faz para que ele fique, ainda que básico, como o exemplo que eu estou colocando aqui nesse momento, que ele esteja bem feito. E não podemos nos enganar, porque o cliente percebe imediatamente se o produto é bem feito. Por conta do trabalho que eu desenvolvo, eu já tenho essa não sei se eu vou chamar de habilidade, ou essa preocupação em observar bem os produtos que me são apresentados. Então, a primeira coisa que eu faço, se eu pego um pano de prato, se eu pego um bordado, se eu pego uma jarra que seja, um vaso que seja feito de cerâmica ou uma bijuteria, eu vou virar, eu vou olhar se está bem acabado, se está bem colado, se não está sobrando cola por trás, se não está com uma costura torta, se deixou um fio sem cortar. Então, tudo isso vai interferir na percepção do cliente. E quanto mais a gente se esmerar num bom acabamento e numa boa apresentação, eu vou estar agregando valor ao meu produto. E também uma questão importante que a gente vai abordar no transcorrer do nosso encontro é sobre o serviço. Sempre estar atento na importância em cumprir prazos e ser muito claro no atendimento, em descrever o que eu estou oferecendo, colocando todos os cuidados que tem que ter com aquele objeto, com aquele produto, ou mesmo com um serviço. Tranquilo, gente? Então, só para deixar bem claro, e não é ser radical, que eu brinquei que eu sobrava, né? Mas a gente precisa de ser incisivo em coisas que são importantes. Não existe um produto mais ou menos. A gente fala assim, é mais ou menos, né? O mineirinho brinca com isso. Não tem um mais ou menos. Ou ele é bem feito, ou ele é mal feito.
Não tem uma classificação de um produto mais ou menos. Nesse caso, não tem meio termo. Então, a gente precisa se esmerar para que nós mesmos possamos olhar aquilo que a gente produz, observar, analisar, prestar atenção no produto que eu desenvolvi. E eu costumo dizer que é muito importante você pegar aquilo que você produziu e colocar assim, bem próximo do seu olhar, colocar em cima de uma mesa, de um banco, ou se for um quadro que você pendure, um objeto decorativo, alguma coisa que seja palpável, que você observe dando uma volta em torno desse objeto e que você responda para si mesmo: eu compraria? O tipo de acabamento que foi feito me agrada? As cores são harmoniosas? Eu fiz o estudo das cores. Lembrando, gente, que aqui eu vou chamar atenção para muitos aspectos, nós vamos aprofundar em alguns e outros. Quem tiver interesse pode nos procurar, porque o IPPE está aberto para tirar todo tipo de dúvida na minha área e em outras áreas. Falei agora de círculo das cores, que é importantíssimo. Isso tudo a gente coloca no momento da consultoria. Mas aqui para nós, nesse momento, eu quero deixar bem forte essa questão, que vocês observem o que vocês estão fazendo, porque o cliente julga no primeiro olhar. Basta segundos para ele saber se aquele produto é bem feito ou se carece de um melhor acabamento. Um bom produto é o primeiro passo. É o que eu falei no início. A gente já sabe que tem um bom produto. A gente acredita que desenvolveu um bom produto, mas não é o suficiente. Por que que não é o suficiente? Além de ter um bom produto, o segredo está em como ele chega ao cliente. Aí é que está o nosso desafio. Eu sei produzir, eu sei fazer, eu acredito que o meu produto é bom, mas como que ele chega ao cliente? Uma das questões fundamentais, que já faz parte do que a gente quer chamar atenção aqui, é sobre a embalagem e a apresentação. Como vocês sabem, a Maria Antônia falou na minha apresentação, há mais de 20 anos eu trabalho com artesanato, com artesão, tenho contato direto com grupos, com produções, eu visito as oficinas, ateliês, eu acompanho de perto e eu observo também nas consultorias, incluindo as do IPPE, meus alunos que estão aqui me assistindo, não são todos, e não estou falando generalizado, de uma forma generalizada. Mas uma coisa que eu observo muito é que sim, o produto é muito bom. Eu, como consultora da área, eu olho, eu analiso, eu viro o produto, eu vejo o avesso, o produto é muito bom. Mas esse produto está bem embalado? Como é que ele é apresentado ao cliente? Então, foi um dos motivos de trazer esse encontro para nós aqui hoje. Chamar atenção para esses detalhes que são tão importantes. Às vezes o artesão, gente, quando eu falar em artesão, eu estou falando naquele que trabalha com as mãos. Então, qualquer tipo de empreendedorismo, não só o artesanato em si, mas quando eu usar a expressão artesão, são nós, empreendedores, microempreendedores, que estamos atuando nessa área de produção, de dar essa guinada, de ter os nossos próprios negócios. Então, a embalagem é a primeira conversa que temos com o cliente. Eu trouxe para nós aqui duas imagens, quando eu falo que o cliente compra com os olhos antes de usar. Vocês concordam comigo? Concorda, Eliana? Antes da gente comprar, comprar, a gente compra com os olhos, comprar efetivamente, porque nos atrai. Então, principalmente nós que gostamos de produtos femininos, a gente fica vendo muita coisa na internet. Os homens também são atraídos por vários tipos de produtos, mas eu coloquei aqui uma pessoa até com o olhinho fechado, já sonhando em estar dentro desse vestido, porque num primeiro momento ela já amou. Então, ela já comprou com os olhos. Isso acontece com a gente direto. A outra questão também que é muito importante é que a embalagem ela vai conversar com a gente. Eu trouxe aqui uma imagem limpa, sem rótulos, para chamar atenção para isso. Vamos imaginar que essa pessoa
ela trabalhe com produtos cosméticos. Então, aqui nós temos vários tipos de embalagens. A menorzinha com um creme mais compacto, uma outra maiorzinha. É isso que ela está vendendo. Mas a forma como ela coloca isso numa vitrine, quer seja virtual, quer seja uma vitrine física, vai mudar a percepção do cliente, vai agregar valor. Então, se a gente imaginar que o que está sendo vendido ali são aqueles 3 potes, olha como que a apresentação mudou a partir do momento que ele foi colocado num suporte, com outro suporte atrás. Isso tudo já conversa com o cliente, isso atrai o olhar do cliente. Eu estou vendendo aqueles potes, aqueles tipos de produto, mas a apresentação já chama atenção. Até uma iluminação numa vitrine muda tudo. Quando a gente está numa vitrine que tem uma luz amarela, né, uma luz que é mais aconchegante, ou até aqueles. Como é que chama, gente? Fala para mim, Elison, esqueci o nome. A luzinha pequenininha que é direcionada. É de cross, Isso, lâmpada de pode ser uma cross. dicróica, alguma É, coisa pronto. assim, chama Uhum. mais atenção, porque você vê uma É tipo vitrine um mini mais. holofote, né, que fica Isso, direto. Eliana. Que bom É, poder contar com vocês. Então, é isso mesmo, como se fosse um holofote em cima do isso. produto, já dirige o nosso olhar para ele. Então, até a iluminação é importante. Quando a gente está trabalhando com uma vitrine ou num lugar que precisa de luz, a iluminação é fundamental. E também um bom embrulho. Inclusive, Oi? falou do brilho no olhar quando vê um produto, né? Quando ele É, está bem exposto e depois se fazem uma embalagem, porque é bem importante consultar o cliente também. Você vai ter que viajar para poder fazer uma embalagem mais apropriada, para não exato. quebrar, né? E é muito. Colocar uma embalagem protetora, porque às vezes você compra algo delicado, mas depende de uma proteção maior para poder chegar perfeito até onde vai, Exato. né? E muitas vezes eu me deparo com o artesão, ele chega com um produto, como você bem disse, mais delicado, e uma das primeiras perguntas que eu faço é: como que você embala esse produto? Então, como que o cliente vai transportar esse produto com segurança? E Sim. atrás disso, dessa primeira embalagem, muitas vezes um plástico bolha, né, um É. cuidado com a peça frágil, vem a embalagem em si. Uhum. Então, tudo isso vai seduzindo o cliente na hora da compra. E muitas vezes são detalhes que passam desapercebidos. Você fica falando, poxa, o meu produto é tão bom, por que que eu não vendi? Eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer uma compra, principalmente, olha, não é só por isso, mas principalmente quando é para presente, muito antes de fazer a compra, eu pergunto para quem está me vendendo, escuta, se eu for levar para presente, como que você vai embalar? E isso pode fazer com que eu compre ou não, porque eu já estou interessada na apresentação daquilo que eu vou adquirir. Então, a embalagem realmente tem um papel muitíssimo importante. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para nós. Embalagens bem elaboradas, criativas, como já dissemos, elas vão agregar valor ao produto e elas atraem a atenção do cliente. Hoje, eu poderia colocar muitas imagens aqui, a tentação é grande, e eu fiz um pequeno resumo só para a gente poder ter algumas ideias. Dentro da própria internet, são infinitas possibilidades. Que bom que a gente pode contar com isso hoje. Algumas pessoas ainda estão aprimorando o uso dessa ferramenta maravilhosa, inclusive até para isso o IPPE tem todo tipo de apoio para quem precisa de trabalhar com a internet, entender como que processa todos esses mecanismos de busca, né, que a gente faz basicamente, inicialmente no Google, mas a gente sabe que temos outros e vamos até passar por eles. Então, é muito importante que você pesquise formas de embalar aquilo que você produz. E, às vezes, o produtor, o artesão, ele fala assim para mim: ah, mas embalagem fica muito caro. Ah, mas eu ainda não cheguei nesse ponto, não. Mas tudo tem que caminhar junto.
Não precisa de ser uma embalagem cara. Vamos usar da nossa criatividade. Se uma das características do artesão é ser criativo, ele tem que ser criativo não só naquele produto que ele está desenvolvendo, mas também na embalagem que está acompanhando aquele produto. Então, aqui nesse primeiro slide, eu coloquei para nós papel craft, mostrando várias possibilidades de se trabalhar com uma única matéria-prima, que é aquele material que a gente falava, ou até hoje a gente fala, qual papel que é esse? É aquele que parece papel de pão, né? Mas ele é muito usado, principalmente para produto artesanal. Então, aqui, ó, essas dobraduras que fazem com que pareça uma camisa, até com gravatinha, é só pesquisar na internet, que tem todo o passo a passo. É super fácil de fazer. Isso agrega um valor tremendo à embalagem. Você pode colocar uma gravatinha simbolizando que é um produto para uma pessoa do sexo masculino, ou que goste do sexo masculino, não importa, mas isso vai agregar valor. Outra coisa, as sacolinhas que são básicas, super básicas, mas eu tenho como fazer com que ela fique maquiada de uma forma diferente. Até um próprio carimbo, que a gente sabe que é um produto barato, fácil de pedir, de mandar fazer nas gráficas, com uma logo que também pode ser desenvolvida dentro do IPPE, com o nome do seu, que você deu para o seu tipo de trabalho, a gente bater aquele carimbo no saquinho de papel craft já traz uma outra impressão, um outro valor, já imprime ali parte da minha identidade. E a amarração que eu faço também, existem vários fios que eu posso utilizar. Gente, fica uma dica, não é obrigatório, mas vamos parar de usar aqueles fitilhos de plástico que a gente até, ou eu já usei muito para fazer embrulho de presente, a gente até pegava assim depois a tesoura e puxa, faz aquele enroladinho. A gente tem material melhor, que nem é mais caro. Então, por exemplo, a gente pode usar o fio da juta, a gente pode usar o rami, o sisal, tudo isso traz uma aparência, um acabamento muito melhor para o nosso produto. Já aproveitando essa imagem, a gente vê que tem um selinho colocado aí, né, com o nome da pessoa que faz, ou o nome do produto que ela criou, uma logomarca, tem um desenho, isso tudo agrega valor. Na sacolinha de baixo, tem tipo um bilhetinho que é colocado, cheio de coraçãozinho, com algum recadinho, e aí vem uma amarração. Sempre reforçando, vamos evitar esses fitilhos, porque eles não agregam valor, eles são por demais comuns e utilizados. Então, ainda que o próprio rami, ou a juta, o sisal, sejam também fibras conhecidas, elas têm um aspecto mais aconchegante, mais atraente. Então, na outra figura minha, já está dizendo, né? Quando a embalagem já é um presente. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra anterior e eu trouxe dois bombons embalados no papel, como é que fala, gente? Papel aquele transparente? Celofane. E estava embalado no papel celofane com um laçarote super bonito, apenas dois bombons. E a diferença de presentear alguém com aqueles dois bombons elaborados, a embalagem com tanto carinho, e chegar com dois bombons na mão e oferecer para a pessoa. Agrega valor, não tem como discutir essa questão. Essa apresentação muda tudo. E aí, quando a gente esbarra naquela fala, mas embalagem é cara, eu não estou podendo fazer, isso não é desculpa para nós. Então, até folha de revista, como é essa primeira imagem nossa aqui, até uma folha de revista, se for usada, tiver com higiene, tá limpinha, a gente pode muito bem envolver um produto ou embalar um produto, uma caixa, e dar um laçarote bonitinho, já traz uma outra apresentação. Então, assim, se formos criativos, sem gastar muito, a gente vai conseguir valorizar mais ainda o nosso produto nesse momento de acabamento e no momento da embalagem. Pessoal, por exemplo, que trabalha com bijuteria, com semijoia, é mais ou menos um padrão apresentar para o cliente quando está em feiras ou quando vai fazer visita a alguns lugares, levar aquela malinha, né, tradicional, envolvida por veludo, traz uma apresentação muito boa.
Mas e na hora da venda? Como que eu vou levar eu como cliente, vou levar esse produto? Então, vejam essa imagem que eu coloquei tão simples, né? Parece até uma cartolina que foi recortada, foi feito dobradura, tudo bonitinho. Você vê que ali tem carinho envolvido, valoriza a peça e depois foi fechada aquelas partes arredondadas, amarradinhas ali também com desses fios que eu sugeri. Olha como que ficou bonitinho. Olha como que agrega valor. Imagina se eu coloco isso simplesmente numa sacolinha plástica e entrego para o cliente. Não é a mesma coisa. Então, a embalagem, ela faz parte do produto. A gente não pode dissociar. Se eu considero meu produto bom, eu também tenho que ter uma boa embalagem. É uma operação casada. E aqui eu tenho um outro exemplo de embalagem que a gente colocou ali o da gravatinha. Pode-se colocar lacinhos, pode-se inventar mil coisas ali, né? Uma rendinha, e colocou aqui nessa embalagem temos botões colados. Nossa, mas eu não quero colar botão, quantos botões eu vou gastar? Gente, recorta feltro. Pega retalhinho de feltro e recorta e cola, que vai fazer o mesmo efeito. Então, tudo que é feito com carinho vai ser percebido pelo cliente. Até aqui está tranquilo? Alguém quer falar sobre a embalagem que usa ou trazer exemplo para nós? Quem aqui que trabalha com produtos alimentícios? Tem alguém aqui no nosso grupo hoje? Sebastiana não está aqui? Ah, Sebastiana aí! Sebastiana, abre seu microfone, por favor. Consegue abrir seu microfone? Bom, pelo menos você está ouvindo a gente. E é bom que se eu te passar um sabão, você não vai poder responder. Gente, muitos dos nossos alunos trabalham com produtos alimentícios. E o que chama a nossa atenção, primeiro, é a qualidade dos produtos, e é muito bom quando a gente prova e degusta para poder dizer se é bom, né? Uma parte ótima das consultorias é poder degustar, né? Nem sempre, mas dá para degustar. Então, a gente já prova o produto. Olha, esse biscoito é maravilhoso, esse pão tá uma delícia, essa geleia, que maravilha, tem a geleia da Shirley, tem o arroz doce da... Como é que é o nome, gente, dela, do arroz doce? Gerci. Tem o arroz doce da Gerci. Então, a gente vai provando e vai aprovando. Mas aí vem a questão também da embalagem. Eu não vou abordar aqui as questões de vigilância sanitária. E quem trabalha com esse tipo de produto artesanal, produto alimentício, também pode pegar mais informações dentro do IPPE através de consultoria especializada nessa área, tá? Então vamos pensar que eu desenvolvo produtos alimentícios artesanais e como que eu já sei que ele é bom. Eu estou falando que ele é bom. Eu já provei, por exemplo, o produto da Sebastiana, eu sei que é gostoso. E eu também provei, eu como a primeira julgadora do meu produto, já sei que é bom, mas como que eu estou apresentando esse produto para o público? Viu, Sebastião? Presta atenção aqui, ó. A embalagem vai contar demais, muito mesmo. Essa semana eu passei aqui, o pessoal sabe que eu moro em Juiz de Fora, e aqui tem uma feirinha que acontece no Parque Alfield, que é bem centralizado, com produtos artesanais. E eu, quando passo por ali, nesses dias, eu vejo a feira e, claro, que sou atraída, né? Então, eu vou lá ver os biscoitinhos e sempre compro. E eu não sei se por conta já do meu olhar ou da própria palestra, eu ia mostrar para vocês, mas eu já comi tudo, então já era o que eu queria mostrar. Eu comprei biscoitinho recheado e 2 saquinhos de 2 fornecedoras diferentes. Todos dois recheadinhos com goiabinha, eu quis comprar de outra para conhecer, o da outra eu já conhecia, mas a diferença na embalagem já me atraiu de cara para aquela que eu nem conhecia. Aliás, para aquela que eu conhecia. Porque é uma embalagem tão simples, no próprio saquinho transparente, né? O dela é até aquele plástico polipropileno, aquele que a gente fala que faz um barulhinho, e ali dentro ela coloca os
biscoitinhos e dá um lacinho de fita com juta e ela coloca o selinho. Biscoitinho da vovó Alzira, alguma coisa assim. Então, é uma gracinha o biscoitinho, ele te atrai. Antes de degustar, você já vê capricho naquela embalagem. A outra, que vende o mesmo tipo de biscoito, talvez seja até parente, que diversifica nas barracas, já é um saquinho que não tem absolutamente nenhuma informação. Então, não tem etiqueta, na amarração estava preso só com aquele araminho básico que a gente conhece. Então, muda tudo. Eu comprei para experimentar, mas eu prefiro comprar o outro, porque além de ser saboroso, a embalagem, ela me atrai porque ela me passa mais cuidado. Então, isso diferencia muito na hora da venda. Olha essa primeira imagem que eu coloquei para nós. São biscoitinhos também, nesse mesmo tipo de embalagem que eu estava citando. Mas essa pessoa ela, além disso, ela pegou um saquinho e ela cortou por baixo, imagino eu, pode ser tanto com formas orgânicas arredondadas ou até com a tesoura de picotar, com um saquinho, tipo saquinho de craft, papel de pão mesmo, já com estampa do nome do produto dela, com a logomarca, e ela coloca dentro com um pinguinho de cola, ou às vezes nem precisa colocar cola, e oferece assim ao cliente. Olha como que agregou valor. Olha que Ficou embalagem. lindo, né, Heloísa? Ficou lindo, ficou É, dá vontade de presentear as pessoas, né? diferente. Quando você olha, exatamente, você pensa assim, olha, eu queria levar uma lembrancinha para Samira, então esse aqui eu posso levar, né? Porque olha a apresentação. Você, além de degustar, que isso é legal, vou reforçar, você não tem que fazer produção para dar para o mundo inteiro. Mas se você vê que o cliente está ali interessado, que ele está na dúvida, tenha sempre algum petisquinho ali para ele degustar e aprovar. Ele fala, não, esse aqui eu quero. Esses dias alguém falou alguma coisa? Heloísa, Oi? hoje, quando eu retornava aí do IPPE, né, que eu fui, teve uma palestra muito interessante, né, da IA, né, da tecnologia, né, muito Sim, bacana, o Alexandre apresentou hoje. Então, no meu retorno, atravessando ali a contorno, vi um rapaz com uma embalagem, mas tão fofa, deixa eu ver, parecida com essa que está os biscoitinhos da parte de cima. Só que sei. embaixo era um quadradinho que tinha algum produto, né, na embalagem, e aí ele era fechado com um lacinho e em cima com as florzinhas, muito delicada. Então, assim, gente, mas assim, um encanto, uma coisa razoável, né? Pequena para você presentear, Uhum. não é volumosa para carregar, né? E tão, assim, tão perfeito, sabe? E O veja bem que produto. o que você está trazendo para nós agora é no papel de cliente que está passeando, que está passando, e como que isso chamou sua atenção. É, Todo esse cuidado, todo esse capricho. É isso. mais uma prova de que faz a diferença, né? Faz, verdade. Não Aí é? eu fiquei imaginando, deve ser chocolate na parte de baixo, porque Aí era tem que ter um outro marronzinho. passo. Faltou alguma coisa ali no vendedor para te seduzir, A né? curiosidade, não, a curiosidade. É, Eu falei, certamente, se for um chocolate, vai ser surpresa, se for um biscoito, o que que for, né? A é. parte era marronzinha e a parte de cima transparente, olha que interessante. E igual do biscoito, só que aí eram flores, mas tão delicado, assim. Aí eu, muito apaixonado por chocolate, falei, aposto que a parte de baixo é chocolate. Pois é, então faltou alguma coisa nele